Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder nesta terça-feira partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto do Evangelho de hoje, ou melhor ainda, sobre a liturgia de hoje. A Igreja, neste dia 14 de setembro, celebra a exaltação da Santa Cruz, como marco da dedicação das basílicas que foram erigidas sobre o Gólgota, que é o lugar onde Jesus foi crucificado, e também o sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo. A festa da exaltação da Santa Cruz nos recorda esta importância da cruz como símbolo da nossa salvação e da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. É exatamente na cruz que o Senhor vence todo o pecado, que vence todas as trevas e que vence o maligno. Por isso, para nós, a cruz nunca foi símbolo de morte, de condenação, de tristeza, mas a cruz sempre foi símbolo da vitória de Cristo, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da vida eterna. É por isso que nos cemitérios a gente costuma colocar sobre os túmulos uma cruz. Não porque ali morreu alguma pessoa, embora que no entendimento de muitas pessoas esteja isso, mas a cruz ali sobre o sepulcro, ela indica a esperança na ressurreição. Indica que ali morreu um cristão que, apoiado na vitória de Cristo que se deu na cruz, ele confia também que ele será vitorioso por meio do Cristo. O texto do Evangelho de hoje, retirado de São João, no capítulo 3, versículo de 13 a 17, nos fala sobre esta salvação que nos é dada por meio de Jesus Cristo. Foi exatamente dando o seu Filho ao mundo como expressão de amor pleno é que Deus então nos faz chegarmos até Ele por meio de Jesus. O texto do Evangelho de hoje, no versículo 16, diz um pouco sobre isso e fala muito claramente, na verdade, isto, dizendo o seguinte: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A salvação acontece por meio do Filho que nos foi dado pelo Pai e foi entregue na cruz para a nossa salvação. O Cristo que sofre, que morre, mas que ressuscita glorioso para a nossa salvação. E é exatamente um pouco esta realidade da cruz, queridos irmãos e irmãs, que nós celebramos no dia de hoje. Por isso que nós trazemos no peito a cruz, por isso que a gente traça sobre nós o sinal da cruz, que é símbolo da nossa fé. É aquilo que a gente acredita enquanto cristão. A cruz sempre foi um símbolo usado pelos primeiros cristãos para simbolizar a sua fé, para explicitar a sua fé. Até mesmo na frente das nossas igrejas, se vocês forem ver, a maioria das igrejas tem uma cruz, ou no alto, ou na torre, ou na frente da igreja, enfim, em algum lugar a Igreja Católica sempre é colocada com uma cruz ali na frente, justamente simbolizando esta vitória do Cristo que passou pela cruz. O Cristo que veio para nos trazer a salvação e a vida. A expressão do amor de Deus por nós, a cruz, meus irmãos. A gente não entende muito isso porque a gente às vezes olha para a cruz como um símbolo, uma realidade de sofrimento. De fato, Jesus ali na cruz sofreu, de fato ali na cruz Jesus sentiu agonia, sentiu sede, né? De fato, Cristo morre ali na cruz. Só que é exatamente por meio deste sofrimento de Cristo na cruz, entregue por amor a nós, é que nós somos salvos. Por quê? Porque o amor verdadeiro, o amor pleno, é o amor que sofre pelo outro. É o amor que se dá também por meio do sofrimento. É um amor que também se dá por meio da oblação, da oferta, da entrega radical e total pelo outro. E o Cristo, Filho de Deus, ele faz isso como expressão concreta
permanente do amor de Deus Pai, do amor do Cristo e do Espírito Santo pela humanidade. Deus ali, naquele momento, amou-nos até o fim. Amou-nos mesmo sabendo que a gente poderia negá-lo, mesmo sabendo que nós poderíamos traí-lo, que a gente pudesse ser inconstante na nossa caminhada com Ele, no nosso amor para com Ele, mas mesmo assim, Deus, Ele quis nos amar até o fim. Ele assumiu todas as consequências que poderia ter deste amor louco por nós que se dá na cruz, para que eu e você pudesse ter vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, também nós, para sermos salvos, nós devemos passar também por esta cruz. Todos nós temos cruzes na vida, todos nós. Às vezes a nossa cruz pode ser externa, pode ser uma pessoa, uma situação que eu vivo, enfim. Mas às vezes a nossa cruz também pode ser interna também. A minha conversão que eu ainda não consegui, algum pecado que eu ainda realizo constantemente, que eu não consigo me desfazer dele. Enfim, cada um de nós tem alguma cruz ou tem cruzes também, né? Às vezes o cristão também é acompanhado de cruzes. E não se assuste por isso. Por quê? Porque essas cruzes que você tem, elas vão caminhar contigo até o fim. Elas vão estar contigo até o fim. E eu não estou falando isso aqui para te assustar, não. Eu estou falando isso aqui para que você entenda que essa cruz é sinal da semelhança com Cristo. Assim como Cristo foi carregando a cruz que não era dele, mas que era nossa, e por amor a nós, Ele então quis carregar esta cruz. Assim como Cristo carregou a cruz, também nós somos convidados a carregarmos também a nossa cruz. Há uns dias atrás a gente lia no Evangelho que o Senhor diz o seguinte: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo e me siga. Por isso, meus irmãos, a cruz para nós nunca deve ser sinônimo de tristeza, mas de alegria, porque é por meio da cruz que nós nos unimos ao Senhor. Aqui nesta terra é por meio da cruz, da tua cruz, da minha cruz, daquilo que nós vivemos como dificuldade, que nós nos unimos a Jesus. Por quê? Porque às vezes é diante dos sofrimentos, das dificuldades da vida, que a gente até mesmo reza mais, que a gente se lembra de Deus. A gente se une ao Senhor por meio da nossa cruz. E isso nos faz mais próximos dele. Por isso, queria deixar essa mensagem neste dia para você, para que você também pudesse entender um pouco mais essa realidade da cruz, acolhesse as cruzes ou a cruz que o Senhor lhe deu para você carregar aqui nesta vida e intensificar mais ainda a sua oração, para que o Senhor Ele olhe com carinho para você e te ajude, seja o teu sirineu a carregar esta cruz que às vezes sem o Cristo é um pouco pesada. Ou posso dizer ainda que sem o Cristo a cruz sempre vai ser mais pesada, mas com o Cristo a cruz se torna mais leve, se torna mais tranquila. É isso, meus irmãos, espero que você tenha gostado da reflexão de hoje e tenha um ótimo dia. Shalom!